Olá, meu nome é Jorge Gonçalves, seja bem-vindo a esse canal, Você Pode Mais, né? Se fosse acrescentar mais alguma coisa, era Você Pode Mais por aquele que pode tudo, né? Hoje a gente vai estar dando uma continuidade a algo que Deus colocou no meu coração para fazer, né? O vídeo anterior a gente falou sobre o que te move a orar, né? Foi o tema que Deus colocou no meu coração e Deus falava comigo para continuar esse propósito, né, de falar sobre o que te move a orar. E o interessante é que hoje, nesse dia, foi um dia diferente na minha vida, né? Foi um dia onde Deus tinha me incomodado já desde ontem a acordar mais cedo para orar, para falar com Ele. E quando chegou hoje, eu acordei bem cedo, porém voltei a dormir por preguiça, por cansaço. Na verdade, não cansaço, mas preguiça mesmo. E eu acordei depois, né? E fui orar. Fui orar, já devia ser umas 9 horas da manhã. Mas o interessante é que Deus ele tinha me mandado acordar mais cedo. E eu pensei, não, eu tenho um pouco de mais tempo, né? Eu vou dormir um pouco mais. Eu acordo, levanto e oro normalmente. Sendo que quando eu fui orar pela manhã, mais ou menos umas 9 horas, eu não consegui se mover em oração, eu não consegui depois absorver a palavra, né? Eu me esforcei para orar, eu me esforcei para ler, mas não consegui. E eu senti no meu coração como se Deus falasse para mim: eu não quero falar com você agora. E ali aquilo ficou aquele sentimento no meu coração. Eu fui trabalhar, passou o decorrer do dia. À tarde eu comecei a pensar nas coisas de Deus. E eu fiquei pensando aquilo, e só agora de noite é que eu fui ter uma resposta do Senhor, né? Acerca de várias coisas a qual Deus ministrou no meu coração, e eu coloquei no meu coração de gravar um vídeo segunda, quarta e sexta, né? E hoje é segunda-feira à noite, sendo que hoje eu já nem ia mais gravar vídeo. Eu falei, não, eu não vou gravar um vídeo hoje porque Deus não falou nada comigo no meu coração e eu só vou falar aquilo que Deus ministrar no meu coração. E isso eu estava pensando na parte já agora de noite também, sendo que enquanto eu estava tomando banho, eu pensando nas coisas de Deus, em tudo que tinha acontecido hoje relacionado ao reino de Deus, eu comecei a refletir e Deus ele falou ao meu coração. Parece que ele veio ao meu coração e ele falou comigo: Jorge, você entendeu o que te aconteceu hoje? Você entendeu porque eu não quis falar com você pela manhã? E aí eu falei, Senhor, me explica o motivo. E Deus ele falou comigo: Jorge, não é questão de eu fazer pirraça de não querer falar com você, mas é questão que só aqueles que desejam fazer a minha vontade é que vão me escutar. Você não pode querer me escutar na hora que você quer. Você tem que me escutar na hora que eu estou falando, na hora que eu mandar você parar para me ouvir. E muitas das vezes na nossa vida acontece isso. A gente passa por momentos na vida onde a gente fala que queremos escutar a voz de Deus, mas mentira. A gente quer escutar no nosso tempo, na nossa hora. E é nessas horas que Deus se faz em silêncio. Porque às vezes a gente só quer escutar na hora que nós estamos falando, Senhor, agora eu quero ouvir. Agora eu estou pronto. E há uma diferença de você ouvir e de você escutar. Há momentos que Deus ele fala com a gente, mas a gente só ouve. E se você for procurar na internet ou no dicionário, você vai ver que há uma diferença de ouvir e escutar. Ouvir é relacionado àquilo que é inevitável. Enquanto você passa um carro na rua de som, você ouve. Mas escutar é dar atenção. Escutar é estar atento à voz de Deus. E nós precisamos se levantar nessa geração. Homens e mulheres que não só ouvem, mas escutam a voz de Deus. E isso não no meu tempo ou no seu tempo, mas no tempo de Deus. Por isso, quando Ele falar para você, se entregue, se entregue. Quando Ele falar para você, para ouvir Deus.
Pare para se assentar ao lado dele, para estar perto dele, porque ele quer ter relacionamento comigo e com você. Mas enquanto nós tivermos um coração voltado somente ao nosso tempo, à nossa vontade, ao nosso querer, enquanto a gente não entender que não se trata de nós, mas se trata dele, por ele, para ele são todas as coisas, a gente vai ficar sempre ouvindo Deus e não entendendo. E na hora que quisermos escutar ele, ele não vai falar. Por quê? Porque Deus não é Deus de fazer somente as nossas vontades. Deus não é um Deus que se submete às nossas vontades, ao nosso tempo, ao nosso querer, não. Esse evangelho que estão transmitindo, que é gira em torno do homem, é uma farsa, é uma mentira. Nós precisamos despertar para o verdadeiro evangelho, onde a nossa vida gira em torno do Senhor, onde a nossa vida gira em torno de agradar a Ele. O que tem te movido a orar? O que tem te movido a falar com Deus? O seu tempo? A sua necessidade, a sua vontade, o seu querer? O que tem te movido a orar? Qual tem sido a intenção do teu coração? Será que você tem orado só por um ato religioso? Por você parar um tempo para Deus? Ou você tem desejado escutar a voz dele? Desejado escutar se ele te mandar acordar de madrugada? O que você está disposto a fazer pelo Senhor? O que você está disposto a escutar do Senhor? Será que você está disposto a entregar todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento? Ou só aquilo que você quer entregar? No vídeo passado, no O Que Te Move a Orar, eu preparei uma palavra que eu não consegui nem falar sobre ela. Eu queria compartilhar com você sobre aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu estava procurando agora de noite uma palavra que eu pudesse encaixar nesse vídeo, sendo que Deus me fez lembrar daquilo que eu tinha que ter falado no outro e não falei. E a gente vai estar fazendo uma série de vídeos, eu não sei quantos, falando sobre o que te move a orar, né? Precisamos despertar nessa geração, homens e mulheres que entendam o sentido de orar, de falar com Deus e se relacionar com Ele. E Deus, Ele me levou na palavra dele a estudar alguns pontos, né? Enquanto eu falo, você anota aí os capítulos e os versículos para que você possa estar lendo depois com mais calma, com mais cuidado e examinar isso que eu vou falar agora, porque foi uma revelação de Deus para a minha vida. E se você não examinar, se você não estudar, você vai achar até que é loucura o que eu estou falando, mas que na verdade é a profundeza daquilo que Deus tem falado comigo. Deus tem ministrado no meu coração que oração não é só para pedir. Oração não é só por minha causa. Oração é um meio de Deus conseguir de nós aquilo que Ele quer tirar. Oração é um meio de Deus se relacionar conosco, nos mostrando os nossos erros, as nossas falhas, para que nós entendamos o propósito de amar. E hoje o que tem movido as pessoas a orar é pedir por coisas, é pedir por algo, é pedir somente pelo aquilo que ela quer, mas não pelo que Deus quer. Muitas das vezes oramos não perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E eu queria que você anotasse e visse depois esses versículos. Colossenses, capítulo de número 4, verso do 2 ao 3, vai ensinar sobre a oração ser um motivo de perseverança e crescimento no reino. Ou seja, há nesse capítulo, nesses dois versículos 2 e 3, um ensinamento que a oração ela deve ser feita por perseverança e crescimento do reino. Há uma oração nesse sentido. A gente vê em 1 Tessalonicenses 5,17 um ensinamento sobre orar sem cessar, ou seja, em todo tempo ore. Em todo tempo se relacione com Deus, fale com Ele. Filipenses 4, 6 e 7 vai tratar a ansiedade, é um versículo muito conhecido. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ante todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Uma das coisas interessantes que Deus falava comigo, que esse versículo, que Ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam feitas diante de Deus. Não é porque Deus quer tratar aquilo que nós queremos muito, quer nos ouvir,
Porque muitas das vezes aquilo que tem coisas que a gente pede para Deus que Ele não nos dá. Tem coisas que a gente pede para Deus que Ele nem responde. Mas por que Ele diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas para fazer orações, petições a Deus? Para tratar a nossa ansiedade. Deus não quer tratar as nossas petições. Ele quer tratar a nossa ansiedade. Ele sabe que a gente muitas das vezes anda ansioso. E para tratar a nossa ansiedade, Ele nos diz, olha, eu posso te ouvir. Mas nem tudo que Ele vai ouvir, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Ele só está tratando o teu coração de tirar essa ansiedade. E não somente para fazer todas as tuas vontades. Deus não é um Deus que vai fazer todas as nossas vontades. Ele é um Deus que vai nos tratar de verdade. A gente vai ver também em 1 Timóteo 2,8 que nós devemos orar sem ira nem contenda, levantando mãos santas. Precisamos se levantar para orar sem ira, sem contenda, com o coração santo que agrade a Deus. Tiago 5,14 nos ensina a orar para que curemos, orar por cura, orar para que o irmão seja curado pela nossa vida, para que nós sejamos curados das enfermidades da alma e das enfermidades do coração. E 2 Crônicas 7,14 nos ensina relacionamento. 2 Crônicas 7,14 é um versículo muito conhecido. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu os ouvirei e os sararei. A gente vê que Deus ele nos ensina que para ser sarado tem que orar, que para ser curado tem que orar, que para tratar a ansiedade tem que orar, que para se tornar mais santo tem que orar, que para ter uma vida em comunhão tem que orar, porque oração é relacionamento com Deus e não basta somente falar, mas temos que estar pronto a se relacionar com o Senhor, a falar no tempo de Deus e também escutar Deus todos os dias. Deus te abençoe, que nessa semana você viva uma semana de profundidade com o Senhor e que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Um beijão no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.